acho que a gente pode falar também de uma resposta do Inter, né? Porque... Pegaram o impedimento do Falcão, né? Ali esse impedimento. E o que o... Também a gente está falando, gente, tudo bem, né? O Inter... Não, o Inter... Hoje vamos ganhar de quanto? De 1, de 2? O Inter venceu o Real Tomayapo, apesar da arbitragem bizarra do jogo. O VAR anulou o gol do Inter por um impedimento milimétrico há 30 anos atrás. Algo totalmente bizarro. Só fazem essas coisas com o Inter foi de se desacreditar do que vi. Sério. Bruno Gomes e Alário marcaram os gols da vitória do Inter. Agora precisa vencer o Delfim sábado no Alfredo Jaconi. Inclusive, principalmente se você for de Caxias, marque sua presença. A gente poderia ter ganho de pelo menos 5-0. Alário perdeu um gol com bola rolando e de pênalti. Teve o gol bizarramente anulado, além do pênalti no Wesley, que na minha opinião foi muito pênalti. A mídia do centro comentou esse jogo do Colorado. Se liga no que disseram por lá. Pode falar também de uma resposta do Inter, né? Porque era fácil desistir da Sul-Americana agora, né? Era quase confortável. Assim... Era... como uma decisão racional, vai. Vamos largar isso aí, vamos, né? O Inter vai ter... Para passar ainda tem que jogar a oitava, né? Play-off para ir para as oitavas. 4 finais. O próximo jogo contra o Delfim e o play-off contra o time que vem da Libertadores. Então, 4 decisões. Mas você não acha que esse caráter decisivo, o caráter decisivo desses jogos acaba reforçando fazendo o Inter, bem, fazendo bem para a dinâmica dele no próprio campeonato brasileiro? A gente estava aqui falando de pragmatismo. Exatamente. Né? A resposta pragmática à situação do Inter seria, vamos largar isso logo. Mas a resposta... acho que faria muito mal. Pois é, aí a resposta parece ter vindo mais, né, Diogo, no nível do emocional. Não, vamos ganhar, vamos enfrentar esses desafios. E o pós-jogo ontem foi muito... Assim, ontem o Inter jogou para valer, para ganhar mesmo, para matar o Tomayapo. Podia ter ganhado de muito mais. Isso. E o pós-jogo também foi muito, assim, vamos levar a sério esse negócio aqui até onde der. Perdeu chances incríveis de fazer o terceiro gol, o Inter. Eu acho que vocês tocaram num ponto importante, assim, que é algo que já está entrando no debate do Inter, que é essa questão de valorizar ou não a Sul-Americana. Logo depois da derrota para o Belgrano, que o Inter não conseguiu o primeiro lugar, esse debate entrou de verdade, assim, Martim, Marcelo, Gilmar, entrou assim de verdade. Olha, será que não é melhor largar a Sul-Americana e pensar em não cair? Já é um ano atípico. Houve essa discussão. E aí, depois da vitória sobre o Cuiabá, o Eduardo Cudê, sem ser perguntado, ele levantou o dedo e disse assim, olha, deixa eu avisar vocês aí que não estamos eliminados em nada ainda. O próximo jogo seria da Sul-Americana. Então, ali ele emitiu um recado. Durante o jogo, quando o Inter está fazendo 1-0, se o Inter fizesse 3 gols de diferença, ele poderia empatar com o Delfim para estar classificado, pela questão do saldo de gols. E aí teve um pênalti que foi errado, desperdiçado pelo Alário, depois ele fez o gol. Teve um outro, foram 2 gols anulados, um bem anulado no primeiro tempo e outro no segundo tempo, que foi aqueles lances de jogada ofensiva, sabe? Que o cara recebe o passe e aí tem uma semana de passe para lá, para cá, a bola volta para trás. Eu nunca entendo exatamente como é que se define a questão da jogada ofensiva. O gol foi anulado. Pegaram o impedimento do Falcão, ali esse impedimento. E o que o... Isso aí. Ou no jogo de ida, né? Não é ida, mas a ideia é boa. O impedimento do jogo de ida. E aí a gente viu ali, Martim, o Eduardo Cudê, ele chegou a ficar alguns minutos esquecendo do jogo e reclamando da arbitragem, reclamando, os jogadores reclamaram muito, quer dizer, tinha ali um envolvimento da Sul-Americana. Por quê? Porque o Inter vai conseguir colocar o Beira-Rio em atividade antes do que se imaginava. Eu estou falando aí cerca de 2 meses. Então, o Inter, enquanto o Grêmio não trabalha com essa possibilidade, o Inter está trabalhando com a possibilidade de ter o Beira-Rio. Então, se o Inter, depois de tomar tantas pancadas, consegue ainda buscar essa classificação com resiliência, enfrentando até o constrangimento, num grupo fácil desses de ainda ter que jogar play-off, enfim, se ele consegue fazer isso, ele vai ter os mata-matas da Sul-Americana com o Beira-Rio disponível. E aí não precisamos explicar o que vai representar, voltar a casa depois da enchente, depois de tudo que aconteceu. E aí ele, enfim, tem uma página aí para escrever diferente e para pensar em título, porque a chance maior de conseguir algum título, que o Inter está há algum tempo na fila, é pela Sul-Americana. Então o Inter vai com tudo, de fato, para esse jogo lá em Caxias do Sul, no sábado, para tentar a vitória e aí, enfim,
tem 4 alternativas aí de adversários nos playoffs. Se o Inter fizer 1-0, diferença de 1 gol, o adversário vai ser o Rosário Central. Se fizer diferença de 2 gols, aí o adversário vai ser a LDU. Diferença de 3 gols, o adversário Independente Del Valle. E aí de 4 gols para cima, o adversário é o Libertad, do Paraguai. Tudo isso não seria tão complexo assim, adversários difíceis, né? Tirando aí o Libertad, talvez, não sei. Se o Inter pudesse empatar o jogo, se tivesse feito 3-0, mas não foi o que aconteceu. O Inter agora vai para um jogo decisivo, tendo de ganhar e, conforme o placar, escolhendo o adversário também, para os playoffs. Olha aí as possibilidades, né? De cruzamento das oitavas de final da Sul-Americana. É porque tem um ranking, né? Toda essa conta que o Diogo está fazendo aí é porque não é sorteio, né? Não é tão Os times são colocados ali de acordo com a campanha. O sorteio da Libertadores, vá lá fazer na semana, tudo bem. Agora o da Sul-Americana dava para adiar, né? Dava para esperar os 2 jogos do Inter. E aí não criaria essa... Esse é o melhor segundo... Desculpa, perdão, é o delay que nos mata aqui. É o melhor segundo colocado eliminado da Sul-Americana contra o pior terceiro da Libertadores. E aí você vai fazendo ali o chaveamento. Por isso que não é sorteio, e aí o saldo de gols vai influenciando aí para pegar os adversários. E mesmo o pior terceiro da Libertadores não está definido, né? Ainda tem o Grêmio pode tropeçar, se o Grêmio, enfim, não está no horizonte de ninguém isso, mas é futebol, né? Ainda. Resolver, que você diz, não é no sentido literal, né? Não tinha parado para pensar isso. Existe alguma chance de ter um Grêmio e Inter, não, né? Nessa batalha naval, como diz aqui o nosso... Não, o Grêmio está classificado. O Grêmio, exato. Mas... é verdade, o Grêmio classificou, é verdade. É que o resultado pode mudar os outros. O resultado do grupo do Grêmio pode mudar os outros. O ranking de terceiros da Libertadores. O ranking dos terceiros. O Atipato. Acho que não, hein? O jogo... Só falta Grêmio e Estudiantes agora. Acho que o jogo do Grêmio não mexe mais. Já é o último, já é o quarto. Não. O Atipato já tem 8 pontos. Estou fazendo confusão aqui. Acho que você... É muita confusão. Poderia ser, dependendo do resultado de ontem. Já está complicado. O resultado de ontem, me pegou também isso. Tem razão, me confundi. No grupo do Grêmio já tem um terceiro colocado com 8 pontos, que é o Atipato. Isso não vai mudar. O Estudiantes não alcança mais. E é a única definição que falta. Os outros terceiros colocados já estão... É verdade. Já estão definidos. Só tem esse, que também já está definido. Está definido. É o Atipato com 8 pontos, não joga mais. O último jogo é Grêmio e Estudiantes. Grêmio que só decide se é primeiro ou segundo e o Estudiantes que não decide nada. Um que já está eliminado será já está lá em cima. Com qualquer resultado. Então, mas assim... também a gente está falando, gente, tudo bem, né? O Inter poderia escolher mas também não administrar o número de gols. Primeiro que vai tentar fazer todos. O Inter vai entrar primeiro para se classificar, vencer, né? E não é um jogo assim, não. O Inter hoje vamos ganhar de quanto? De 1, de 2? Não, o que é curioso é que a escala de dificuldade também é crescente. Se ganhar de 1-0 pega o mais difícil, que é o Rosário Central. Se ganhar por 2 é o Independente é a LDU. Se ganhar por 3, é o Independente Del Valle. Vai ficando mais fácil. Quanto mais gols, vai ficando mais fácil. Então é o rival. Então, a motivação é fazer mais gols mesmo. Eu acho essa análise aí tão difícil de você estabelecer. Que o Independente Del Valle é mais fácil do que a LDU. Seria o Libertad o último. O último. Com mais gols. Enfim. Uma viagem mais curta, é um time sem torcida. A LDU tem altitude, né? LDU tem altitude, viagem mais longa, enfim. Lógico que acho que podendo escolher seria o Libertad, mas... Tem que fazer 4. De novo, não é assim, vamos ali fazer 4 gols, ganhar um jogo, né? Vamos ali primeiro ganhar, para pensar em entrar nos playoffs. Diogo? Não é isso, o Inter não tem um histórico de goleadas assim severas. Tem uma no Gauchão contra o São Luís, mas em jogos maiores não tem.
E o ano do Inter é um ano sem gordura para queimar, né? O Inter contratou muitos jogadores, o Inter não pode se dar o luxo de já sair pensando... Bom, fosse assim, o Inter já era primeiro do grupo, né? O Inter não foi primeiro do grupo, não conseguiu a classificação. Aliás, não conseguiu a classificação mais pelo que fez antes da parada do que depois. Porque tivesse o Inter vencido o Real Tomayapo, que só fez 1 ponto no grupo no Beira-Rio, hoje ele estaria na condição de ganhar para ser primeiro do grupo, né? No jogo de sábado. E ele não fez isso. Então, assim, o Inter não pode dar sopa pro azar de maneira nenhuma, mesmo jogando contra adversários fracos. Ontem deu pelo menos uma demonstração forte, ele ganhou o jogo com naturalidade, 24-4 em finalizações, não sofreu, poderia ter feito muito mais gols, e é o que se espera do Inter, mas ele vai ter que ganhar o jogo, né? O Inter quer ganhar o jogo para ficar vivo no Sul-Americano. Agora, 2 times que a gente imaginou que iam dominar seus grupos, né? Inter e Atlético Paranaense, o Atlético passou em segundo e o Inter agora briga para passar em segundo. Agora, só uma coisa que me ocorreu aqui. O Inter tem desfalques para esse jogo contra o Estudiantes em função de jogadores... Não, Estudiantes é Grêmio, Delfim. Contra o Delfim, desculpa. Em função de Copa América, essas coisas assim, ô Diogo? Tem. Rocher, Borré e Valência. Já não jogaram ontem. Só. Não jogarão no sábado. Só esses 3. O Arangues não foi convocado para a seleção chilena, ele tá apto. Né? Essa é uma boa notícia, inclusive, porque o Alan Patrick, nessa situação, ele volta a ser atacante, aí o Arangues recua um pouquinho para ser meia central, e o Alário agora vai ter uma sequência. Né? Aí entra a questão do elenco que o Inter trabalhou antes da parada e vai ser fundamental agora também, né? Por isso foi importante para o Inter, especificamente, né? O Alário perdeu um gol de pênalti, mas depois fez o gol em seguida. Então a gente vai ver Alan Patrick e Alário jogando um pouco mais adiantados muitas vezes. Agora eles são os 2 jogadores da frente como titulares, com o Arangues mais atrás, Maurício de um lado e o Wesley do outro lado. Borré, Valência... Volta a ser os melhores momentos do Inter do ano passado, né? O Rocher. Com esse esquema, né, Diogo? Volta a ser o Inter que ano passado quase eliminou o Fluminense na semifinal da Copa Libertadores. Já tinha o Borré? Uma boa lembrança, porque... Mas no esquema, com o Alan Patrick, era Alan Patrick e Ener Valência, mas com o Alan Patrick adiantado, sem tanta obrigação de voltar para compor, tal, mais liberdade para o Alan Patrick, era o esquema que o Inter melhor funcionou no ano passado e que foi uma grande questão esse ano, né? E é curioso, né, porque se imaginava que quando tivesse Valência e Borré juntos, já no primeiro jogo, a luz se faria, né? E não foi o que aconteceu. Claro que tem entrosamento, tem... O Alan Patrick se lesionou, quer dizer, esse trio aí, Alan Patrick, Borré e Valência, não teve tempo para jogar juntos, entrosamento, enfim. Então a Inter volta àquela ideia anterior, né? Com o Alan Patrick um pouquinho mais na frente, aí o Alário do lado dele. Que jogou melhor, fez uma boa Libertadores ano passado, é verdade. Bom, vamos ouvir agora o Eduardo Cudê e o trecho que a gente separou que fala justamente dessa questão motivacional, né? De como o Inter, na Copa Sul-Americana também, começa a se reconstruir como time para a temporada, né? Não é só uma questão dessa competição, né? Até, acho que vale até para o brasileiro. E animicamente, né, recupera o sentido de competidor dos jogadores, né, do time como um todo. Eu acho que se o Inter classifica, ele vai para esse playoff aí muito grande. Ele consegue a vitória. Até porque quando o playoff é só depois da Copa América, né? Ainda Não vai tem ter isso, né? Já vai ter os desfalques vão ser só para esse jogo. Depois todo mundo volta. Pro jogo valendo pelo grupo, né? Não. Pro playoff. O playoff. O jogo pelo grupo é agora, sábado. O grupo então, contra o Delfim é agora. Tem o desfalque. Tem os desfalques. Se classificar, todo mundo já terá voltado. Os playoffs são só depois da Copa América. Faltou falarem mais da arbitragem horrível do jogo. O próximo jogo do Inter é contra o Delfim e precisa vencer, gurizada. Qual adversário vocês preferiam pegar nos playoffs caso o Inter se classifique? Deixe nos comentários. Lembrando que 1 gol de diferença o Inter pega o Rosário Central da Argentina, 2 gols de diferença pega a LDU, 3 pega o Independiente Del Valle e 4 gols o Liberdade. Mas então é isso, torcida colorada. Deixa a sua opinião sobre tudo isso nos comentários.